Eu sou o Endo e esse vídeo nós vamos responder a Morgan, aplicando o que a gente sabe no livro Capital em Juros ao que se é dito hoje nas redes sociais. Bom, antes de iniciar esse vídeo, eu peguei tudo que a Morgan falou, eu transcrevi, eu deixei texto certinho, bonitinho lá, tudo que ela falou, e eu peguei as partes dos textos que são afirmações, que buscam negar o que ela está querendo negar, o que seria a justificativa, separei entre justificativas verdadeiras e justificativas falsas, não teve justificativas verdadeiras, e depois também peguei frases contradizem aquilo que ela estava tentando afirmar, que contradiz uma coisa que ela quer dizer, ou seja, ela entende em última instância que ela está querendo negar como verdadeiro, pelas contradições que encontramos na frase dela, e tudo isso vai ser demonstrado para vocês aqui na íntegra. Então vamos lá. Eles são tão bonzinhos me dando uma chance de trabalhar nessa empresa. Se eles não existissem, eu não teria emprego. Se você acha que está certo, parabéns, você é só mais um alienado. Mas por que não? Beleza, nós temos aqui o alvo que ela tá querendo combater. Ela quer combater a sentença de que os patrões fornecem emprego, dão emprego, geram emprego. Beleza? Isso é o que ela tá querendo negar. Ou seja, para ela não existe possibilidade de que os patrões gerem emprego. Ou seja, não são os patrões que geram emprego. Por que não descobrir por que esse discurso que o patrão gera emprego é falso e só engana o trabalhador? Espera, então tá errado dizer que um patrão fornece empregos para as pessoas? A resposta curta e grossa é sim. Ó, então, e ela ressalva, né? Tá, então tá errado dizer que os patrões geram emprego para as pessoas? Ela diz, ó, a resposta curta e grossa é sim. Daí ela vai falar mais um pouquinho de por que é errado, quer ver? O mito de que os patrões fornecem empregos é alimentar. Então, ela não apenas entende que é falso, como é um mito, né? É um mito contado, as pessoas contam, mas é uma mentira. Então é isso que a Morgan tá querendo falar no vídeo dela. Agora é a parte em que ela começa a justificar, né? Vamos ver como é que tá a justificativa disso. Alimentado para perpetuar a alienação e a submissão dos trabalhadores. Tá, sendo bem rígido, não existe até agora uma justificativa verdadeira. Porque a sentença patrões geram empregos e essa afirmação serve para alienar os trabalhadores não são autocontradistórias. Pode ser o caso de que eles gerem empregos para alienar os trabalhadores. Então não são sentenças que se contradizem. Então, por enquanto, não existe justificativa verdadeira para a gente negar a concepção de que patrões geram emprego. A ação ocorre quando o trabalhador é separado do produto de seu trabalho. Tá, então existe um problema que é o produto do trabalhador ser alienado dele. Então, em última instância, é falso que empregadores geram emprego, porque isso serve para alimentar a alienação, a perpetuação da alienação do trabalhador, e alienação é quando o trabalho do trabalhador é alienado dele. Tudo isso estaria, pelo que a Morgan coloca, como uma estrutura justificativa, o que não se segue. E outro ponto, mesmo que a gente viva no que seria o ideal e justo para eles, eu sei que vai vir um monte de comunista falar que eles não falam que é justo, isso na verdade porque é pressuposto, tá? Então antes alguém ia falar disso. Mas enfim, mesmo que a gente siga o que seria justo para eles, o trabalhador produzindo através de seus próprios meios de produção e colocando à venda, eu não sei se o pessoal sabe, mas colocar à venda o trabalho que ele fez, mesmo que pelos meios de produção deles, é em última instância se alienar. Então, em última instância, o trabalhador está alienando o seu trabalho de si para outra pessoa, está entregando propriedade para outra pessoa, está se afastando do seu trabalho para outra pessoa. Então, o problema em si não é alienação, é como provavelmente ocorre essa alienação. Tá? Então, a alienação em si não é um problema. Novamente, o trabalhador, quando ele for vender sua mercadoria, mesmo que ele tenha produzido para os próprios meios de produção, que a Morgan mais pra frente vai defender que seria o mundo ideal, ele vai ter que fazer isso alienando-se da mercadoria. Tá? Então isso em si não é um problema. A alienação ocorre quando o trabalhador é separado do produto de seu trabalho. Então ele perde o controle sobre o processo produtivo, tornando-se uma mera engrenagem da máquina capitalista. Tá, vamos lá. Uma coisa que a Morgan está desconsiderando é o seguinte: quando o trabalhador ele tá como um fator de produção, mas não como, por exemplo, o detentor das escolhas últimas pela qual a produção vai se seguir, ou como dono dos meios de produção, a Morgan coloca que existe uma rigidez tão grande que ele não afeta de forma alguma o processo produtivo, né? É o que ela comenta. Ele perde o controle do processo produtivo. Isso não se verifica. Nós sabemos que cada trabalhador tem um grau de afetabilidade, vamos assim dizer, à estrutura do processo de produção. Por quê? Porque em última instância ele também é consumidor. E como os empresários agem sobre o lucro, né, agem para maximizar seus lucros, eles vão fazer isso através de uma receita maior em comparação com os seus custos, e a receita é o preço do que ele está vendendo e a quantidade do que ele está vendendo, ou seja, a venda em si, e ele vende para, em última instância, para consumidores, para trabalhadores. Então, neste ponto, o trabalhador ainda afeta, de certa maneira, o processo produtivo. Então, não se verifica também essa inexistência
do trabalhador ou um grupo de trabalhadores não afetar o processo produtivo. O trabalhador é separado do produto de seu trabalho, então ele perde o controle sobre o processo produtivo, tornando-se uma mera engrenagem da máquina capitalista. Desta forma, o trabalhador é reduzido a um simples executor de tarefas repetitivas, privado da criatividade e da autonomia do próprio trabalho. Então, é importante destacar que essa frase vai receber uma contradição logo mais à frente. Eu vou avisar vocês no meio do vídeo, mas ela vai receber uma contradição logo mais à frente, então não vou nem perder tempo argumentando contra ela. Privado da criatividade e da autonomia do próprio trabalho. Então, um patrão não cria empregos por altruísmo, mas apenas para satisfazer suas necessidades de acumulação de capital. A contratação de trabalhadores é uma decisão estratégica para maximizar o lucro e a riqueza do patrão, e não um ato de generosidade. Portanto, perceba que nesse momento a Morgan acabou de admitir como verdadeiro o que até então ela estava denunciando como falso ou como um mito. Ela faz isso porque essa frase é clara: o patrão gera emprego, mas não por altruísmo, ou seja, ele gera emprego, mas não por altruísmo, o que é extremamente distinto da frase ele gera emprego. Gera emprego não tem até o momento um telos especificado. Então quando você faz uma negação do gera emprego, é independente do telos, ele não gera emprego. E agora ela está fazendo uma negação da seguinte maneira: o patrão, ele não gera emprego por altruísmo, ou seja, o telos altruísmo somado com o fenômeno patrão gera emprego é falso. Então ela está tentando negar a frase de que patrões geram emprego com altruísmo, como se isso automaticamente negasse a frase inicial que ela queria negar anteriormente, que é patrões geram emprego. Só nesse momento do vídeo a gente já sabe que ela é incapaz de falsear a proposição que ela tinha anteriormente, que era o quê? Patrões geram empregos, porque na verdade ela admite que fazem, só não fazem por altruísmo. Um ponto que é destacável é que ela está tentando colocar que patrões são os únicos grupos de pessoas que agem por ausência de altruísmo, como se houvesse um egoísmo. E isso é falso, estatisticamente falando isso é falso. Trabalhadores também têm atitudes egoístas, e trabalhadores também colocam suas vontades acima dos demais. E é importante destacar isso, que tanto patrões quanto trabalhadores têm desvio de caráter, ou seja, há uma possibilidade de desvio de caráter tanto na classe trabalhadora quanto na classe empregadora. E a riqueza do patrão, e não um ato de generosidade. Portanto, a noção de que os empregadores são os provedores de empregos é uma distorção que mascara as relações de poder e exploração do sistema capitalista. Novamente, o certo nesse sentido seria a Morgan admitir o seguinte: a frase que patrões geram emprego por altruísmo, muito distinto da frase inicial que ela estava querendo falsear, patrões geram empregos. Essa afirmação, patrões geram empregos por altruísmo, ela mascara a relação de poder por trás do capitalismo. Aí faria muito mais sentido. E nota-se que é muito importante para esses marxistas colocar as classes como antagônicas, como se elas não tirassem benefício mútuo de uma relação. E para isso eles usam de mais diversos tipos de mecanismo e ginástica mental, abandonando o lado material, abandonando o lado real e abandonando os fatos. Uma coisa que deve se destacar é o seguinte: liberais e libertários não implicam no altruísmo necessário de patrões e nem de trabalhadores, nem de nenhuma das classes. Na verdade, se ela tivesse despendido um tempo lendo liberais como, por exemplo, Jeremy Bentham, ela saberia que Jeremy Bentham faz um estudo sobre a ação dos indivíduos em si, que são governados por dois prazeres, a dor e o prazer. Então todo mundo segue esse mesmo mecanismo. Não existe, portanto, essa ideia de altruísmo por parte de liberais conceituados, nem por libertários conceituados. Deve-se destacar, na verdade, que na matéria de microeconomia, o empreendedor ele tem uma função bem específica, que é maximizar os seus lucros. É a mesma afirmação, basicamente, que os marxistas fazem. Então, em última instância, o telos, o objetivo final dos empreendedores, tanto para os marxistas quanto para os liberais, são meio que próximos, né? Suponha que você trabalha em uma fábrica de bombons, que precisa de pessoas para coletar matéria-prima, transformar a matéria-prima no doce, para embalar o doce e para distribuição do doce para comércio. A esse ponto, já dá para notar que para produzir um único bombom, você precisa de centenas de trabalhadores envolvidos. Bom, essa frase aqui nada justifica o que ela estava tentando negar inicialmente, que era o quê? Empreendedores não geram emprego. Na verdade, o que podemos tirar de sentença é o seguinte: os empreendedores sofrem de uma inelasticidade de demanda por trabalhadores, e que os trabalhadores, portanto, só não conseguem ter um poder de barganha maior por não ter consciência disso. Ao final dessa história, quem precisa de quem é o patrão do trabalhador, porque um patrão sozinho não conseguiria fazer nada do que os operários fazem. Produção em larga escala que visa o lucro do patrão, e ele não conseguiria fazer isso sozinho se ele não tivesse tantos trabalhadores. Já fica muito mais do que óbvio nessa história quem vai precisar de quem. Mas o engraçado no estudo é que a Morgan uma hora coloca o trabalhador
como uma pessoa que tem uma demanda inelástica, por exemplo, as relações de salário e relações de emprego, e uma hora ela coloca o empregador com essa condição de demanda inelástica. Porém, mesmo assim, mesmo afirmando isso, ela consegue concluir que somente um dos dois lados é que precisa do outro. E até agora, em nenhum momento do vídeo foi provado que não é o empregador que gera empregos. E não me entenda mal, eu discordo dessa sentença de que são os empregadores que geram emprego, mas eu vou mostrar como é que se justifica isso verdadeiramente no final desse vídeo. História, quem vai precisar de quem? Mas se algum desses trabalhadores decide sair da empresa de bombom e começar a produzir, embalar e vender os bombons da sua casa, fica claro que o trabalhador não precisa de um patrão para ganhar lucro. Ué, mas você não reduziu os trabalhadores a uma pequena peça do operário capitalista, onde são impedidos de exercer sua criatividade? Perceba que essa sentença, em última instância, contradiz aquilo que você afirmou pouco tempo atrás. Outro ponto, essa sentença também deixa claro que existe por parte do trabalhador uma necessidade do trabalho. A única diferença é que essa necessidade ela finaliza quando o trabalhador consegue se emancipar economicamente. Claro que o trabalhador não precisa de um patrão para ganhar lucro. Quem enfia um goela abaixo do proletariado é que quem precisa de quem é o trabalhador de seu patrão, o que na verdade se aplica completamente ao contrário. Fica muito mais... Bom, esse aqui ficou evidente, ela desviou o assunto para tentar justificar, e mesmo o desvio de assunto não teve justificativa verdadeira, então o vídeo está literalmente falseado, e muitas coisas que ela falou literalmente contradiz o que ela estava querendo argumentar contra. E outra, eu vou ser bem sincero, até para quem é marxista vai entender esse vídeo como um grande desserviço para a teoria marxista, porque lá pela página 180 do volume 1 do Capital, pela edição da Boitempo, e eu não tô falando fingindo que você decora, porque eu já falei isso várias vezes em live, sem a capacidade de fazer a consulta, então eu realmente sei que está lá, o Marx coloca que existem duas condições para o trabalhador se colocar como uma mercadoria no mercado de trabalho. A primeira, evidentemente, é ele entender que ele é livre e dono de si mesmo, ou seja, ser proprietário de si para se colocar como mercadoria. Propriedade privada, em última instância, é a pressuposição para uma troca. E a segunda condição é que o trabalhador tem à sua disposição os meios de produção, caso contrário não se colocaria a mercado de trabalho. Portanto, todos esses argumentos da Morgan parece deixar claro que existe uma facilidade muito grande para o trabalhador simplesmente deixar de precisar do patrão. Que é só ele chegar em casa, começar a produzir seus próprios bombons, vender e é isso aí. Fica muito mais claro que os patrões não são benfeitores que fornecem empregos, mas agentes que exploram a força de trabalho para aumentar os seus próprios lucros. O que se é fundamental aqui é entender que a classe trabalhadora é a verdadeira criadora de riquezas e que a luta pelos direitos é essencial para combater a alienação e promover uma sociedade mais equitativa. Morgan, vou dar uma dica pra você. A editora Conk acabou de lançar o livro Capital e Juros, do Eugen von Bombawerk. Aconselho você a adquirir. Não você apenas, Morgan, como você que tá assistindo e tá gostando do vídeo, tá detestando o vídeo, enfim, comprem que é importante pra vocês lerem. Outra, o que gera riqueza em uma sociedade são as utilidades dos bens. E o trabalhador, evidentemente, é chave importante para o processo produtivo, tal como o empreendedor. Porque este, eu não sei se é claro para todo mundo, deixa de consumir recursos que poderiam ser consumidos ou vendidos para uma satisfação no momento atual, ou seja, poupa esse recurso em face aos múltiplos infinitos fins que poderia ter de consumo desse recurso, para fazer com que esse recurso se torne um recurso capaz de produzir outros recursos e conseguir um rendimento por conta dessa poupança inicial por questões de vendas de mercadoria no longo prazo. É uma baixa preferência temporal, em última instância. Outra, esse tipo de vídeo é para criar um antagonismo fantasioso entre trabalhador e empregador, sendo que os dois cooperam simultaneamente de forma pacífica para conseguir alcançar seus fins, tanto sociais quanto econômicos. E agora fica a dica para vocês, marxistas, de como se faz para refutar uma sentença. De fato, não é o empregador que gera emprego. Minha sentença contraria a sentença de que empregadores é quem gera o emprego. Então minha sentença é, empregadores não são eles que geram emprego necessariamente. A relação de emprego parte tanto pro lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Nesse sentido, é tanto o empregador ofertando a possibilidade de trabalho, quanto o trabalhador demandando esse mesmo trabalho. E quando as elasticidade demanda e oferta se cruzam, existe então a possibilidade de uma relação salarial e que pertencerá ao mercado de trabalho. Portanto, de fato, não é o empregador que gera emprego, é a relação entre empregador e trabalhador. Muito clean, bonitinho, sem salto lógico, bem justificado, e fica claro para todo mundo que o emprego depende de duas partes. E é assim que se falseia uma proposição, não existe muita dificuldade e nem precisa dar tantos saltos lógicos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de comprar, que está na pré-venda ainda, o Capital e Juros, do Eugen von Bombawerk, porque você acaba incentivando que mais vídeos assim saiam e que mais livros como esse, que são importantíssimos para o debate público, também saiam.
Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!